Nos últimos anos, especialmente com os filmes do Zack Snyder, nós fomos agraciados com um Superman mais sombrio, mais violento, até mesmo mais humano. O que antes era um símbolo de inspiração e heroísmo durante muitas décadas desde quando foi criado, de uns tempos pra cá, passou a se parecer cada vez mais com um anti-herói. Mas por quê? Eu sou o Makai The Kid e fica aí que no vídeo de hoje eu te falo. Saca só, não tô dizendo que o Superman nunca enfrentou dilemas morais, mas esse Superman, que quebra pescoços e deixa Metrópolis em ruínas sem pensar nas vidas ao redor, é bem diferente desse aqui. Quando Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Superman, o mundo ainda estava se recuperando da Grande Depressão, aquela que ficou conhecida como a maior crise econômica da história moderna, começando em 1929 e se estendendo ao longo da década de 30, com a famigerada quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra. Percebendo a desilusão financeira que esse evento causou no povo americano, era evidente do que as pessoas precisavam. Elas precisavam de um símbolo de justiça, de alguém que usasse seu poder para ajudar os fracos e proteger os inocentes. E esse símbolo se estendeu por livros, filmes e, é claro, quadrinhos. E foi exatamente isso que o Superman trouxe. Ele não era só um herói, ele era uma promessa de dias melhores. Na década de 90 e a criação da grande bolha dos quadrinhos, o Superman passou a carregar um peso de tragédia e até mesmo de incerteza. Até um pouco de raiva também. Vou te falar, esse não é bem o Superman que eu pessoalmente gosto. Mas se bem que não é culpa dele. Essa foi uma década bem sombria pros quadrinhos. Afinal, o que tava na moda era anti-herói, sabe? Deadpool, Lobo, entre tantos outros. E é claro, com as influências de Watchmen do Alan Moore e Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, nem mesmo o Homem de Aço escaparia dessa sede sinistra de transformar heróis em vilões. Nos quadrinhos, já vimos algumas versões em que ele deixou de ser o símbolo de esperança e virou um vilão. E pior, um ditador. Em Injustice, por exemplo, o Superman perde Lois e enlouquece, se tornando um ditador que governa a Terra com um punho de ferro. Aqui, ele não é mais a salvação, ele é o perigo. Fique longe dele! A verdade é que o conceito de um Superman sombrio vende. Aliás, os anos 90 nos mostrou que o conceito de heróis sombrios vende. Papo reto, cara. O Frank Miller sabia que o Superman tava tão saturado que até o Superman, como, entre várias aspas, quer dizer, sem aspas nenhuma, servo do governo, tomou um cacete pro Batman. Tipo, o cara que deveria ser a personificação da luz levou uma coça do cara que deveria ser a personificação das trevas. O maior super-herói de todos os tempos teve literalmente a cara pisada pelo Batman. É claro que Cavaleiro das Trevas é bem mais profundo do que isso, mas além disso ser papo para outro vídeo, não nego o fato de que o Frank Miller já estava ligado na situação do Super. Mas será que essa é a única versão que deveríamos ver do Superman? Será que não estamos esquecendo de um Superman que inspirou gerações? Para entender o que fez o Superman se tornar o maior herói de todos, precisamos voltar lá para o começo, para o motivo pelo qual ele foi criado. Como eu falei, ele era a resposta para um mundo que precisava de esperança. Ele não era um anti-herói, não era um deus distante ou um ditador. Ele era alguém que escolhia fazer o certo, porque era o certo. O Superman, um kryptoniano, um extraterrestre, era o melhor de nós. E se você precisar de uma prova do que realmente significa ser o Superman, eu te dou essa cena. Essa cena de grandes astros Superman mostra ele salvando uma garota do suicídio, sem violência, sem batalhas épicas, apenas palavras, apenas esperança. Antes que eu me esqueça, em algumas partes o áudio deve ter ficado um pouco diferente do resto do vídeo. Cara, sou eu que faço absolutamente tudo. Edição, thumb, banco de imagens, inserts, cara, tudo. E não é como se eu tivesse lá um microfone profissional ou qualquer coisa do tipo. Enfim, não tô aqui pra me justificar, mas se eu quero transformar isso na coisa mais profissional possível, tem que haver um pingo de transparência entre mim e vocês. E se vocês querem me ajudar a continuar o canal, eu sei que vocês já ouviram isso pra caramba em vários canais, mas cara, não tem outro jeito. Eu conto com seu like, seu comentário, sua inscrição. Tenta dar uma hypada no vídeo, manda pra amigos, família, sei lá. Se tiver gostado do vídeo, só pense em me dar uma moral. Isso vai me ajudar demais. Se liga, eu tava folheando aqui o volume 1 do Invencível que saiu pela Panini, e bom, já deixo aí o spoiler de um dos meus próximos vídeos. E enquanto eu lia isso, eu percebi o quanto a aura do Superman é influente. Sabe, esse paralelo de extraterrestre super poderoso que voa usando uma capa, que ao invés de salvar o planeta veio destruir ele, só é verdadeiramente interessante porque lá na década de 30, um extraterrestre que voa usando capa caiu na Terra e foi criado por pessoas boas, ensinando valores, compaixão
e tudo mais. Entende o ponto que eu tô tentando chegar aqui? O Superman não é só a base para esse tipo de história. Ele é praticamente a base para qualquer herói. Isso é Superman. Isso é o que ele representa. E é por isso que ele é o maior herói de todos os tempos. Mas e agora? O novo filme do Superman, dirigido por James Gunn, promete trazer de volta essa essência. Pelo trailer já dá pra perceber a vibe boa que o Superman vai trazer nesse filme. Eu particularmente sinto muita falta desse super-homem solar, sabe? Esse que estufa o peito e mostra com orgulho o S que esbanja nele. Um Superman otimista, um Superman herói que sorri, que inspira. Se esse filme acertar o tom, podemos finalmente ver o Superman como ele deveria ser. Superman não é só mais um herói, ele é o herói. E mesmo que tentem transformá-lo em algo diferente, a verdade sempre prevalece. Porque no fim do dia, o Super sempre representará a mesma coisa.